Não, no ar, A gente pode pode falar. começar. Então, bem-vindo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todo mundo. A gente vai começar, então, esse grupo temático, né, aqui no contexto da Apola. Eu pensei em contar um pouco como que a gente chega aqui, ou como que esse projeto ele foi mais ou menos idealizado, e aí fazer um panorama assim de onde se situa esse texto na obra do Lacan. Por isso mesmo que eu não sei para quem recebeu o e-mail, né, deve ter visto que eu sugeri uma leitura de 2, 3 páginas no máximo, né? Então é uma chegada no texto, né? Então vamos começar. Esse projeto, né? Esse projeto ele conversa com um projeto que já tinha anteriormente, né, que era a ideia de um grupo de suporte à leitura do texto lacaniano, né? Não um grupo de leitura ou uma leitura de manual, né? A gente sabe que o manualismo é uma febre no mundo lacaniano, né? Que às vezes simplifica tanto que descaracteriza a riqueza do conceito, mas mais uma apresentação assim de notas que tornassem o texto um pouco menos árido para ser trabalhado por cada um, né? E aí essa ideia inicial ela foi caminhando para uma ideia de tensionar o texto para extração de hipóteses e leituras um pouco diferentes das que eu já tinha me deparado, né? Assim, aos moldes de uma quase pesquisa. Então, é um texto que eu me aproximei há mais ou menos 18 anos, 17, 18 anos. Já dei grupos de estudo sobre ele, já li em diferentes espaços, mas o que eu vou buscar aqui, nesses próximos encontros, e creio que talvez pela primeira vez, é ir apresentando hipóteses e propondo leituras à medida que são construídas, né? Então, não é uma mera apresentação de teses prontas e acabadas. E aí, esse projeto, eu entendo que ele encontra assim, um bioma perfeito aqui no âmbito da Apola, né? Essa instituição, vocês sabem que está começando os trabalhos aqui em São Paulo, porque uma das marcas da Apola é o cuidado com o texto, né? Então, cuidado para que a gente possa reposicionar alguns elementos centrais da obra lacaniana, de modo também a extrair consequências, algo na via da fundamentação e da pesquisa. Então, esse semestre a gente vai começar com o texto da Carta Roubada, um texto que tem no seu coração uma análise do conto do Poe, a Carta Roubada, e é talvez o texto mais comentado da história do lacanismo, né? E tem um motivo simples para isso, que é esse texto ter sido escolhido pelo Lacan para abrir os escritos. Os escritos, né? Estamos todos aqui no mesmo pé. E isso não é qualquer coisa. Né? Acho que essa é a tônica da conversa hoje, porque eu quero trazer um pouco desse contexto para a gente entender o sentido amplo da escolha, né? Uma escolha com ecos sobre o entendimento da obra lacaniana, né? do seu sistema de pensamento como um todo. Enfim, essa é a proposta de hoje do grupo, nos próximos encontros. Só para falar rapidamente do funcionamento, estou pensando em fazer apresentações dia a dia, né? E depois a gente conversa um pouco, ao fim. Como eu falei, a gente está com um canal de comunicação um pouco restrito, mas se aqui não couber algum tipo de pergunta, vocês podem mandar o WhatsApp ou e-mail, né? Se tiver algo que a gente vai trabalhar depois, bem, talvez a gente possa trabalhar depois, né? Sugerir isso. E aí a gente tem aqui 6 encontros, então já bem delimitados, e eu estou conversando com o pessoal do GPF, especialmente a Maria, para fazer um 7º encontro, né, para debater alguns aspectos desse texto que tocam um debate com as teorias feministas. Enfim. Bem, então, começamos. Gente, então, como eu falei, né, eu quero aqui contextualizar um pouco esse trabalho. Então, começar contextualizando os escritos.
Os escritos eles foram publicados em 1966. Né? Foi a primeira publicação do Lacan para o grande público, para um público menos especializado. Era um momento em que ele se tornava um pensador, um autor, né, entre um círculo que ele não tinha tanto contato até então. Isso, de alguma forma, né, trazia para ele uma série de angústias sobre como que ele ia ser compreendido, porque ele acreditava que ele era compreendido até então, né? Depois ele foi caindo em si, vendo que não era bem assim, nem os seus pares estavam entendendo tanto. Mas o Derrida até conta uma história que dessa insegurança do Lacan, que o Lacan ele metaforiza isso, falando que ele estava com um problema com o tamanho do livro. Ele falou, não, um livro desse tamanho, mais de 900 páginas, corre o risco dele desmontar, dele se esfarelar, como algumas das suas ideias. Bem, o livro se esfarela, se a gente abre muito, vocês sabem, mas as ideias ficam, né? Ficaram, estão aí. E aí foram, assim, 2 anos de negociação com o editor para saber quais textos iam entrar, porque os escritos, eles resumem 30 anos da produção intelectual do Lacan, de 36 a 66. E nessa negociação, né, diante assim, do pedido ou exigência até do editor de colocar os textos em ordem cronológica, o Lacan colocou, entre outras, 2 condições. A primeira é que ele pudesse inserir pequenas introduções e comentários entre os textos, e a segunda condição, que o compilado fosse iniciado pelo seminário da Carta Roubada. Né? Então, é aqui que chegamos a uma condição do Lacan para que esse livro viesse à luz. E aí a questão é quais seriam as possíveis mensagens a serem lidas aqui, né? Quais cartas, digamos assim, estão à disposição para a gente ler, e eu quero propor aqui algumas das cartas. Né? Eu tinha pensado no título dessa primeira fala como as cartas e roubadas de Lacan. Né? Então, quero falar um pouco sobre essas possíveis mensagens que estão aí colocadas e algumas roubadas que vão nos ajudar a pensar a materialidade do texto e como que a gente articula isso com o campo teórico. Bem, então, uma primeira carta que eu colocaria, né, uma ideia que o Lacan traz de que os seus textos não fossem, não se fosse aos textos do Lacan buscando um tipo de pensamento evolutivo e progressivo, né, no qual a gente pudesse considerar o último Lacan ou o ultimíssimo Lacan como muito mais avançado do que nos seus primeiros momentos, né? Algo próximo do que o próprio Lacan fez com a obra freudiana. Então, no seu projeto de retorno a Freud, ele busca extrair ali os eixos estruturantes do pensamento freudiano, a despeito de uma certa linha unívoca e evolutiva, né, como faziam seus contemporâneos, que iam ler o Freud dos anos 20 e 30, esquecendo de tudo que veio antes. Né? Então, tem uma questão de método aí, que o Lacan... Bem, podemos entender como uma primeira carta que o Lacan entregaria para a gente nessa ação. Uma segunda mensagem que a gente poderia depreender é de que o que está expresso nesse texto deveria ser tomado como uma chave de entrada e dar o tom e o compasso da apreensão das suas ideias. Então, assim, porta de entrada do seu pensamento mesmo, né? Essa já seria uma resposta do Lacan a quem o acompanhava, né, e que questionava os limites do campo da linguagem e da ordem simbólica, né? Esses limites aí na experiência analítica. E aqui a gente precisaria entender um pouco, para quem está chegando, e quem já está aqui há mais tempo, enfim, peço licença para colocar esse ponto, mas eu quero deixar a gente aqui num solo comum, né, de conversa, um solo comum possível de conversa. Então, eu queria precisar o momento do pensamento do Lacan em 66, né, para a gente ver a magnitude dessa ação. Assim, tem muitas formas de dividir a obra lacaniana, né?
Uma delas seria pensar que dos anos 30 até os anos 50, o começo dos anos 50, a gente teria a primazia de um conjunto de debates orbitando no entorno da categoria do imaginário. A partir de 52, 53, o Lacan ele empreende esse chamado retorno a Freud, né, e teria, nas considerações sobre o simbólico, uma prevalência. Dos 60 até o início dos 70, teríamos aí um período de trabalho sobre a categoria de real, reconfiguração do conceito de objeto, etc. Vocês já devem ter ouvido falar. E, por fim, né, dos anos 70, meio de 70 até o fim da vida, a dita clínica borromeana, por vezes vista como um subcapítulo do desenvolvimento sobre o real, né, que leva até, em alguns meios, à ideia de uma clínica do real. Enfim, isso para dizer que essa é uma leitura panorâmica possível, ainda que muito limitada, né, e mesmo equivocada quando a gente chega um pouco mais próximo. De qualquer forma, esse momento em que o Lacan publica esse texto é um momento em que o lugar do simbólico estava sendo gravemente questionado, né? Então, o Lacan teria respondido a isso, incluindo aí de partida o texto da Carta Roubada, né? Um dos textos que mais exploram a infraestrutura e mesmo o mecanismo da linguagem, sua gramática fundamental. Bem, daqui que a gente parte, né? E a gente não pode perder de vista essa referência maior aí para se pensar, a experiência analítica, né? Bem, uma terceira carta que eu queria colocar aqui, e já é uma daquelas que eu fui encontrando no meio do caminho, aqui, que eu não conhecia antes, seria a escolha que o Lacan teria para fazer um comentário sobre a obra do Poe, né? Então ele vai comentar essa obra do Edgar Allan Poe, e escolher o Poe e fazer um comentário sobre ele marcaria uma posição diferencial do Lacan no cenário psicanalítico. E por quê? Né? Porque alguns anos antes, mais especificamente em 1927, a Marie Bonaparte, ela escreveu um calhamaço chamado Vida e Obra de Edgar Allan Poe, onde ela faz o de pior a gente pode pensar em interpretação de um autor, né, que a gente conhece dentro da psicanálise com todo tipo de violência interpretativa, né? Isso eu vou comentar mais proximamente na sessão seguinte aqui das nossas conversas. Mas a gente poderia pensar que a análise proposta pelo Lacan praticamente inverte todos os recursos metodológicos da análise da Bonaparte, né? Que era uma representante maior do freudismo na França da época, ali início dos 50 e mesmo nos anos 60. Além disso, então vou colocar mais uma carta aqui, né? A gente poderia ver nessa escolha do Lacan uma busca dele se inserir nesse efervescente cenário francês, né? Que teve aí, no meio dos anos 60, um auge de produtividade no entorno da chave estruturalista de pensamento. Então, se não me engano, é de 66, né? As Palavras e as Coisas, do Foucault. Mas ali já tinha, que o Althusser publicou alguma coisa muito próxima, o Barthes também, né? O Lévi-Strauss estava publicando a segunda das mitológicas, enfim, tinha ali muita coisa acontecendo. E aí o Lacan, de alguma forma, ele traz nesse texto uma profusão de temas e uma certa erudição que ele vai mostrando, né? Para quem já leu inteiro, viu que tem um monte de termo em latim que ele vai trazendo, né? Mas o Lacan ele era reconhecido como um grande erudito, né? Mesmo o Lévi-Strauss, que reclamava que não entendia nada das coisas do seminário, falava, olha, com ele eu posso falar sobre qualquer obra que ele mais ou menos sabe do que se passa, né? Enfim, então, de alguma forma, é também uma carta de apresentação do Lacan para esses novos interlocutores, esses novos leitores ao qual ele se endereça na abertura. Uma última carta que eu colocaria aqui é o modo como a gente encontra nesse texto a articulação de duas vias comumente vistas como opostas, né? De um lado, da interpretação literária, da crítica textual,
e do outro, das considerações matemáticas e de todo o campo de formalização a que essa leva, né? Então, dito de outra forma, a mensagem que parece ser: a experiência analítica é tributária da possibilidade de aproximação entre esses campos, né? Ao qual responde, em seu cerne, a teoria do significante em Lacan. Teoria que, é bom repetir, né? O autor deixa em primeiro plano como um pilar mestre da sua obra. Enfim, a título de parênteses, eu colocaria que o texto da Carta Roubada ela tem uma vantagem para o nosso trabalho, né, nesse momento inicial. Isso diz de um sintoma maior na obra lacaniana. Enfim, quero trazer esse ponto que a gente debate bastante aqui na Pola, né? Porque, para quem acompanha os conflitos na obra freudiana, a gente sabe que a gente tem um problema ali de tradução, né? Das escolhas dos discípulos do Freud para construir nos textos freudianos uma retórica específica, cientificizante, né? Que não era a forma como Freud se expressava usualmente. Então, todos os latinismos que são incluídos na obra freudiana, elas não eram parte do alemão do Freud. Então, esse é um sintoma da obra freudiana. Freud não falava ego, ele falava eu. Ele não falava id, né, que é um termo latim. Ele falava isso, isso. Ele não falava catexia, ele falava ocupação. Termos muito mais simples, né? E é a partir daí que ele conceitualizava. Mas, no que diz respeito à obra lacaniana, a gente tem outros sintomas, né, com relação aos seus continuadores. E como a gente sabe, grande parte da obra do Lacan foi falada, né? E a passagem para o texto ela não é deixada sem marcas, seja pela diferença entre o escrito e o falado, seja pelas próprias escolhas dos editores de supressão ou inclusão no texto de certos elementos, né? Então, nesse sentido, acho que a maioria deve conhecer, né? Aqui, seminários. Esse aqui é um seminário, seminário 2, da Jorge Zahar. Cadê? Jorge Zahar. E, enfim, diz respeito a uma versão estabelecida do texto lacaniano que foi editada pelo seu então genro, né, que é o Jacques Alain Miller. E isso é problemático no nosso campo, porque, de alguma forma, o Jacques Alain Miller ele toma uma série de decisões que ficam, por vezes, invisíveis no texto. Porque o Lacan ele falava, um monte de gente gravava, e aí existem várias versões ditas piratas, paralelas, como quer que seja. E essas versões são muito diferentes, por vezes, dessa versão aqui que a gente tem de mais fácil acesso em português. Então, isso para dizer que é importante que a gente possa, né, enfim, ter acesso e ler que seja essa versão, mas sempre problematizando e, se possível, cotejando com outras versões. A gente tem, em outras línguas, e mesmo em português, versões um pouco mais interessantes, né? Mas a nossa sorte, eu queria trazer, então, feito esse comentário metodológico, a nossa sorte, aqui em 76, né? Bem, o Lacan estava lá, então ele viu isso aqui ser publicado, mas ele também estava vivo no momento de publicação do Seminário 2. Por quê? O Seminário da Carta Roubada, né, eu vou falar aí disso, ele é uma aula desse Seminário 2. Portanto, é um texto que tem a revisão do autor, em tese. Né? Isso faz diferença quando a gente está pensando num sistema conceitual, quando a gente está pensando em como essas ideias elas são produzidas, porque tem momentos, assim, em outros seminários que são muito complicados, enfim, né? A gente pensar como é que se articulam as ideias como um todo, o que tem do Lacan, o que tem do Miller, etc. Mas o fato é, o Lacan viu esse seminário ser publicado e é um dos 4 seminários que ele viu sendo publicados. Se eu não me engano, é o seminário 11, o 20, o 1 e o 2. Só. Né? O resto, ele não teve nem notícia, porque foi depois da sua morte. Enfim, dado esse contexto, vamos para a Carta Roubada. Né? Dos aspectos do texto
a gente tem nesse seminário 4 textos associados num mosaico de datas. Então, para quem está com o texto aí, né, o seminário ou o arquivo que eu enviei, vocês vão ver que são 4 textos juntos, né? Então, primeiro tem o que seria, assim, o cerne do texto, é uma aula que o Lacan deu em abril de 55 e que está presente no Seminário 2, então aqui vocês encontram essa aula, mas ela foi transformada em texto em 57. E aí o Lacan adiciona uma introdução, né? Assim, ele percebe que ele brilhou muito nessa aula, e aí ele resolve publicar numa revista, como um artigo. É bem diferente as duas versões, né? A versão do seminário e a versão muito mais interessante, creio, a versão estabelecida em texto. E aí ele faz essa introdução, que está logo em seguida do texto, vocês devem ter visto. Há quem recomende começar pela introdução, né? Mas como vocês podem ver, ou já viram, ele traz ali uma série de avanços matemáticos que, de alguma forma, dialogam e pressupõem uma leitura prévia. Ou seja, não introduz muita coisa, né? Introduz uma coisa ou outra ali, enfim, né? Faz uma função parcial aí, porque ele já vai introduzindo outros debates. Mas quando da publicação dos escritos, em 56, ele acrescenta mais 2 textos. Um é a apresentação da sequência, né? Uma passagem assim, curtinha, e o parênteses do parênteses, no qual ele dá um passo de formalização matemática no que ele tinha trazido nessa introdução de 57. Né? Isso eu quero comentar com vocês no 4º e 5º encontro. Né? Introdução e toda essa matemática aí. Estou pensando no 4º e 5º encontro, enfim. E também, queria dizer que eu estou muito contente de ver o pessoal aqui, reconhecer gente que trabalha o texto, né, já trabalhou. Também estou em contato com pessoas que são referências nesse texto, né, Karine, mas estou vendo aqui Jéssica, o Luiz, que a gente trabalhou semestre passado, né, trouxe o repartitório, enfim, tudo isso que a gente vai, aos poucos, comentando. E eu estou falando só das pessoas que eu estou vendo aqui, eu estou vendo 7 pessoas, mas deve ter mais gente. Bem, gente, enfim, espero que seja interessante, né, essa conversa aqui, e vou tentar trazer algumas hipóteses aí interpretativas, e vai ser muito interessante também escutá-los sobre isso. Enfim, e à medida que a gente for avançando, eu também vou referenciando, né, materiais de apoio aí. Mas vamos lá, vamos ao texto, né? Então, eu propus da gente começar lendo a abertura da coletânea, né, a abertura geral dos escritos, e as 2 primeiras frases da carta roubada. E aí eu vou propor para a gente cotejar assim, as 2 frases de abertura, né, da própria abertura e a epígrafe da carta roubada. Né? Elas vão nos dando pistas do que está em jogo aí. Né? Então, na abertura, a frase que se inicia é a ideia de que o estilo é o próprio homem. Uma frase do Buffon de 1753. Né? Então, nessa frase, né, nesse homem, assim, nessa fórmula, tem uma remissão da categoria de indivíduo, dos seus modos de expressão, como uma garantia segura para o conhecimento, para as transmissões de ideias. Bem, o Lacan ele denuncia essa ideia como não sendo uma referência tão segura. Né? O indivíduo, a categoria do indivíduo como algo tão seguro assim. Porque se tem alguma coisa que a descoberta freudiana traz à tona, né, é que a dimensão do inconsciente como uma função de determinação sobre um ser falante fada ao fracasso toda e qualquer tentativa de reduzir o campo da subjetividade à forma indivíduo. Né? E aqui uma citação do Seminário 2, o Lacan traz essa... que o peso que o Freud traz é que o peso de uma subjetividade ultrapassa a organização individual como soma de experiências individuais, né? Mesmo que se tente aí uma leitura desenvolvimentista.
Então, pensar o sujeito é pensá-lo numa divisão constitutiva, né? Pensá-lo produzido no campo da linguagem enquanto efeito de discurso. Então, nesse sentido, o Lacan ele cita na primeira página o Lévi-Strauss, né? Que traz essa... Ele não referencia, mas o eminente interlocutor que ele coloca lá é o Lévi-Strauss, que traz essa ideia de que a nossa mensagem ela não vem do indivíduo, ela nos vem desde o outro, de forma invertida. Esse outro enquanto um grande outro, enquanto uma instância simbólica, né, de endereçamento e que, de alguma forma, nos daria notícias de uma mensagem que estaria inscrita nesse campo. Mas a gente vai falar disso com mais calma. Então, a grande questão é quem fala aí, né? Pensar que exista um ser falante, isso traz questões para pensar o que é a subjetividade, né? E de alguma forma, traz consequências para tratar globalmente o que seria esse homem. E aí a gente pode passar para a epígrafe agora. Então, aqui da crítica, do ferrenha, crítica ao indivíduo, a epígrafe, que eu não vou me arriscar no alemão, né? Mas vocês devem estar vendo aí a epígrafe. Tá aqui, ó, tá na página... na página 13. O Lacan, ele simplesmente deixa a epígrafe em alemão e não explica nada, né? Então, bem, vamos atrás. E aí eu acho que tem coisas a serem lidas aí, né? Esse é um verso do Fausto, do Goethe. E aqui eu queria agradecer, então, assim, nominalmente, a Júlia Fátio, a Maria Eduarda Bernecker e o Paulo Sérgio Souza Júnior pela ajuda no alemão, né? Eu não tenho condições suficientes para avançar no alemão, né? Tinha alguma noção, mas ainda assim, enfim, não é minha praia. Não sei como é praia em alemão. Mas essa frase, ela poderia ser traduzida, e eu peguei essa versão bilíngue aqui da editora 34, mas o Paulo Sérgio trouxe uma tradução um pouco mais interessante, que é assim: se isso certo der e se convier, pensamento é. Né? E aqui eu quero trazer 3 pontos sobre isso. Primeiro, tem um indicativo de uma possível relação entre pensamento e acaso, né? Que é um tema nesse seminário. Então, o Lacan, até ao fim, ele vai buscar justamente extrair, né, uma gramática elementar a partir de um aparente acaso. Acho que tem um segundo ponto que eu acho que eu vi no Marc Darmon, foi alguém que fez esse comentário, que é uma insistência nesse termo aí da partícula S. E S remete, bem, em alemão, S é isso, né? Ou o id, né? Como se traduziu. Enfim, mas é que é um tema condizente com a matéria do texto, né? Assim como traz ainda uma assonante com a ideia do sujeito, como Lacan vai escrever no esquema L, né? Porque ele vai escrever lá o sujeito como um S, e um S é um S. Né? Tem uma brincadeira aí com a língua. Mas uma terceira mensagem que nessas pesquisas que eu encontrando poderia ser a ideia, né, pensando um pouco mais onde se localiza esse texto, é uma passagem que o Fausto está com o diabo lá, o Mefistófeles, e é uma cena caótica. Isso eu acho que é bem interessante. É uma cena caótica, parece um monte de coisa está acontecendo, coisa quebrando, gente voando e tudo mais. É na cozinha de uma bruxa, e ali aparecem questionamentos à ideia de realeza. E justamente essa passagem ela foi escrita no entorno dos levantes da Revolução Francesa. Né? E o que isso tem a ver com o tema inteiro? Colocaria uma ideia de que poderia ser uma indireta do Lacan, a dita, e assim, bem direta, a dita realeza psicanalítica. Eu vou repetir aqui a tradução que estão pedindo, né? Se isso certo der, e se convier, pensamento é. O Paulo Sérgio ele fez uma tradução pensando na métrica, pensando... Enfim, né? Existem outras traduções também.
a tradução do próprio livro eu não achei meio... Obrigado, Gabriel. Achei um pouco não tão acessível, né? Mas isso para dizer que poderia ser uma indireta à realeza psicanalítica, né? Mais especificamente uma possível afronta à princesa da psicanálise, que era Marie Bonaparte, né? Marie Bonaparte, ela era casada com o príncipe da Grécia, enfim, tinha toda essa aura não só tataraneta, acho que era, do Napoleão, mas também era princesa da psicanálise, né? Então, de alguma forma, quero trazer essa ideia, todo o texto da Carta Roubada pode ser lido como uma resposta ao que a Bonaparte representou para a psicanálise, né? Enfim, tretas, gostoso demais, enfim. E aí, eu quero passar para... Bem, então só para fechar esse primeiro momento, assim, eu acho que a gente passa dessa crítica da categoria de indivíduo, né, da sua excessiva referência, para a busca de um reconhecimento e delimitação de uma ordem de determinação global da subjetividade, a ordem simbólica. Agora a gente pode chegar, então, ao primeiro parágrafo do texto, né? Então, convido vocês, na página 13, chegar ao primeiro parágrafo. Hoje a gente está passo a passo, enfim, não vai ser assim, obviamente, mas só quero, como disse, né, dar um estofo para a gente chegar nessa conversa. Bem, vamos lá. Então, o Lacan ele traz essa ideia de que na investigação, né, ele foi levado a reconhecer que o automatismo de repetição extrai seu princípio da insistência da cadeia significante. Esse é um primeiro... Isso aqui é uma tese. Essa primeira frase já é uma baita tese do Lacan. E aí vamos só nas próximas duas frases. Ele continua aqui. Essa própria noção foi por nós destacada como correlato da existência, o lugar excêntrico, em que convém situar o sujeito do inconsciente, se leva a sério a descoberta do Freud. Como sabemos, né, na experiência inaugurada pela psicanálise, que se pode aprender por quais vieses, por quais meios do imaginário vem a se exercer até no mais íntimo do organismo humano essa apreensão do simbólico. Opa, ele está falando aqui, o simbólico, ele está presente até no mais íntimo do organismo humano. Bem, quero trazer uns pontos aqui. Esse termo em alemão, Wiederholungszwang, né, o que ele traduz aqui como automatismo de repetição, é melhor traduzido por compulsão ou insistência à repetição, né? A gente pode comentar isso aqui tem tem uma tese do Alfredo, uma hipótese do Alfredo Edelstein que eu não compartilharia, né, dessa questão de tradução. Mas, então, a compulsão ou insistência à repetição, né, que é um conceito central do texto do Freud, além do princípio do prazer, de 1920. Então, o Lacan, ao afirmar que essa repetição extrai o seu princípio da cadeia significante, ele está apontando para uma, digamos assim, uma distinção frontal da leitura freudiana da pulsão, né? Lembrando que é um texto, vou falar um pouco mais disso, mas é um texto em que o Freud ele reformula sua teoria pulsional. Bem, qual que é a tese que o Lacan está trazendo? De que a pulsão não teria como fonte o campo dos estímulos orgânicos, internos, endógenos e individuais, né? A gente pode questionar, eu acho que isso é questionável, né, se a biologia freudiana seria redutível a uma biologia comum da época, né, como alguns autores juntam as duas coisas. Eu acho que o próprio Lacan questionaria isso. Porque a questão aí é que, bem, o Freud ele se vale de uma série de metáforas e de uma certa retórica da biologia, né? Retórica energética, da forma das dinâmicas no campo da energética, né?
da questão econômica, dinâmica, pulsão, onde você investe, onde você retira, onde você pressiona, etc. Mas há na teoria freudiana a ideia, né, dessa dimensão de um estímulo interno que seria a fonte, uma fonte constante para a pulsão, que estaria no Freud entre o psíquico e o somático, né? E aqui o Lacan introduz uma ideia radicalmente outra. É da cadeia significante, simbólica, de um modo de articulação ao grande outro, que a pulsão ganha seu valor. Não tem, para o Lacan, um antes da palavra, um antes da linguagem que daria um substrato, assim, de determinação a um sujeito, uma imanência de ancoragem do ser em algum reduto orgânico, né? Então a gente está imerso no campo simbólico desde antes da gente nascer e a gente recebe daí uma determinação estruturante. Então essa aqui é uma tese radical do Lacan que nos ajuda a, enfim, né, caminhar nesse texto. Bem, mas tem uma segunda tese importante até para justificar a retomada desse termo Wiederholungszwang, né, compulsão de repetição. Bem, a gente sabe que nesse texto de 1920 o Freud apresenta uma reformulação da sua teoria pulsional, introduzindo a noção de pulsão de morte, né, a partir de uma série de situações, digamos assim, que apontariam para a possibilidade, pelo menos na argumentação freudiana, né, a gente pode questionar se são fatos, se não são, como a gente estava questionando no grupo de segunda-feira, mas situações que apontam para a possibilidade de um tipo de repetição que não estaria condicionado ao circuito prazer-desprazer, né? Uma compulsão à repetição, portanto, que se colocaria acima do princípio do prazer, enquanto mais originária, mais elementar, mais pulsional que o princípio do prazer. Essa é uma citação do Freud. Portanto, para além da vida, né, do que poderia se resumir assim, a uma existência individual, haveria uma pulsão mais fundamental que Freud assimila à ideia da morte. Bem, o seminário 2, pela sua própria nomeação, como vocês devem saber, bem, o eu na teoria do Freud e na técnica da psicanálise. O seminário 2, então, pela sua nomeação, é um seminário dedicado à teoria do eu. Mas o Lacan ele afirma mais de uma vez que, na verdade, é um seminário dedicado a esse texto freudiano, para além do princípio do prazer. E ele se dedica bastante tempo a ele, né? Inclusive, aqui na tradução, ele traz essa ideia. E aí, né, a tese que o Lacan introduz aqui, que é essa segunda que eu quero trazer, é a ideia de que o Freud teria encontrado nessa reformulação teórica de 1920 a radicalidade da sua descoberta original. Então, nos anos de 1910, para quem conhece mais ou menos a obra freudiana, a gente encontra no Freud uma certa inconstância da separação entre os sistemas do eu e do inconsciente, que colocaria em xeque assim, a estrangeiridade das formações do inconsciente. Em alguma medida, há um momento, né, do Freud aí, que o fenômeno da repetição, coordenado pela via prazer-desprazer, poderia ser elaborado, interpretado e, no limite, reapropriado pelo sistema do eu. O inconsciente, nesse momento, ele passa para um segundo plano, né, em prol dessa noção meio confusa de eu que a gente encontra no Freud nos anos de 1910, né, até para além do princípio do prazer. Enfim, é uma tese que hoje ela é mais bem aceita, mesmo nos meios psi como um todo, né, essa tese do lugar da reformulação freudiana, mas na época que o Lacan estava escrevendo, reinava um discurso assim, de uma certa preponderância do eu na direção do tratamento e mesmo uma recusa da ideia de pulsão de morte. Então o Lacan está se posicionando, falando, olha, isso aqui é forte, né? Isso aqui é bom, a gente precisa situar onde está, mas isso aqui é bom, né?
E justamente o que para o Lacan traria assim faria uma resistência a qualquer ideia do tratamento analítico como se endereçando a uma adaptabilidade social, né? Como a gente poderia pensar nessa leitura meio psicologizante da segunda tópica que levaria a psicologia do eu, né? Então, reforçar o eu e aí você teria mais condições de se adaptar, né, ao mundo. Enfim, algo complicado, mas essa tese do Lacan ela é interessante, né? Porque, bem, voltando, a pulsão de morte, né, e as suas reformulações tópicas subsequentes, né, a segunda tópica, ela viria a reafirmar, segundo Lacan, a incomensurabilidade do que seria visto como inconsciente, restabelecendo, portanto, aí, né, essa excentricidade do sujeito do inconsciente, com relação ao seu eu. Ou seja, segunda frase que a gente tem aí, né, a existência, a excentricidade apontam para uma recusa, né, de qualquer localização concêntrica, né, então excêntrico, concêntrico, uma forma topológica que costuma ser trabalhada para pensar a ideia de indivíduo, né, então que não se divide enquanto uma mônada, ou mesmo, né, uma recusa a qualquer localização fenomenológica do sujeito. Bem, então, continuando aqui, a compulsão de repetição, portanto, né, ela teria aí, né, essa forma de expressão meio gratuita, paradoxal, enigmática, né, seria a marca desse traço estruturante e descentrado que é a ordem simbólica, né? Ordem que teria fora de si qualquer referência à existência ou à humanidade, digamos assim, né? Então, o Lacan vai chegar num momento do seminário 2, onde essa aula está inscrita, a definir a ordem simbólica como algo que seria melhor entendido como próximo ao mundo das máquinas, né? E aí aqui o Lacan vai recorrer extensamente à cibernética. A gente teve aí ano passado, né, o Pedro Fonseca trouxe uma aula do Cyber Lacan, então todas as remissões do Lacan à cibernética, a gente vai dialogar um pouco sobre isso também, né? Enfim, como um campo importante para entender o que seria essa ordem, né, essa gramática que estaria colocada na instância simbólica. Então, dito de outra forma, né, e eu estou aqui caminhando para o fim da apresentação, a retomada, né, da dimensão da repetição aí assinalada pelo Lacan, né, teria a retomada da dimensão assinalada teria como endereçamento, então, salientar o campo do simbólico. Enfim, né? E aqui citando função e campo, o que o Lacan traz aí? Função e campo, eu não sei a página, gente. Depois eu posso passar para vocês. Ele traz, bem, a descoberta de Freud, né, é a do campo das incidências na natureza do homem, das suas relações com a ordem simbólica e do remontar de seu sentido às instâncias mais radicais da simbolização no ser. Desconhecer isso é condenar a descoberta ao esquecimento, a experiência à ruína. E aqui é um ponto importante, né? Porque ele está falando da experiência clínica. Enfim, a gente pode questionar o que é experiência clínica, mas ele está falando da experiência psicanalítica, digamos assim, né? Então, ele está falando da possibilidade da gente reconhecer na clínica psicanalítica por quais vias os seus fenômenos se ordenam, né? Qual é a sua estrutura organizadora, né? Como ler os fenômenos aí colocados no interior de uma semiologia? Como organizá-los para pensar estruturas relativamente estáveis de apresentação psicopatológica, por exemplo. Assim como pensar todo um campo da terapêutica, né? As modalidades de intervenção estariam alinhadas a uma direção de tratamento. Então, é disso que se trata aqui, né? Se a gente não entende qual é o lugar onde se ordenam esses fenômenos, a gente bate cabeça.
Então, esse texto, ele, de alguma forma, ele vai trazer as coordenadas da escuta lacaniana, as coordenadas da clínica, né, que está sob a teoria do Lacan. Né? Então, bem, daí que o Lacan vai buscar trabalhar, né, a partir da análise do conto do Edgar Allan Poe, assim, de alguma forma buscar ilustrar essas teses, como alguns já devem ter lido. Enfim, é um conto do Edgar Allan Poe em que tem duas cenas, né? Eu não vou agora analisar isso aqui, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Não, semana que vem não. Daqui 2 semanas, né, quinzenalmente. Mas, de alguma forma, ou melhor, é um conto em que você tem duas cenas e que você tem um conjunto de personagens que vão se modificando a partir das suas posições diferenciais frente a esse elemento, a carta roubada, enfim, né, que seria um elemento central. Eu não vou dizer significante ainda, a gente vai precisar localizar se estamos falando de um significante aqui, né, ou em que medida seria um significante. Mas de alguma forma, a posição na qual cada um se coloca frente a esse elemento altera, né, os seus comportamentos, as suas reações como um todo. Né? Então, na essência da leitura, tem uma passagem aqui que ela, de alguma forma, resume muito bem o espírito que o Lacan traz. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu não sei em que página tá, gente. Eu peguei aqui, não... Enfim, vou ler aqui, depois vocês acham aí no Ctrl F. O que o Lacan coloca aqui? Bem, se o que Freud descobriu e redescobre com um gume cada vez mais afiado tem algum sentido, é que o deslocamento do significante ele determina os sujeitos em seus atos, seu destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte, não obstante seus dons inatos e sua posição social, sem levar em conta o caráter ou o sexo, e que por bem ou por mal seguirá o rumo do significante, como armas e bagagens, tudo aquilo que é da ordem do dado psicológico. Né? Então, o que o Lacan está trazendo é que não há, esteja fora, né, da linguagem. A gente pode questionar os limites da linguagem, mas não há qualquer tipo de referência anterior, exterior ao campo da linguagem. Né? Então, pensar, e acho que aqui na Pola a gente faz esse esforço, né, de uma recusa de uma ideia de um real que esteja apartado de um debate sobre... obrigado aí, Jéssica, e quem mais colocou, né, de um real, a ideia do real enquanto algo pré-existente ao campo da linguagem. Né? Enfim, essa, digamos assim, é a tônica para ler esse texto. Tudo bem, gente? Mais ou menos isso que eu tinha pensado para trazer hoje, de partida, né? Enfim, falei até, não sei se eu falei rápido ou não, mas eu fui tirando aqui alguns capos, enfim. Mas aí, o que eu estou pensando em fazer, então, nesses próximos encontros? No próximo encontro, eu estou pensando, eu vou falar isso e depois a gente abre para perguntas e tudo mais. No próximo encontro, estou pensando em trabalhar, então, o grosso do seminário da carta roubada. Então, a análise que o Lacan faz do conto do Poe. O texto da carta roubada já está disponível lá no Drive, no Google Drive, e o texto da carta roubada também. Né? A minha proposta aí, como eu disse, né, eu quero trazer aqui hipóteses, é que, bem, a análise mais usual dessa ideia, né, é pensar a repetição daquilo que insiste nas posições diferenciais de uma cena a outra. Existem posições que se repetem.
né? Da cena 1 à cena 2. O que eu queria trazer para vocês, eu vou trazer algumas possibilidades de leitura, né, que eu fui encontrando aí dos comentadores, como eu disse, é um texto que tem um arcabouço teórico, assim, uma fortuna crítica extensa, né? Mas a minha hipótese é que essa ideia das duas cenas, elas só se sustentam a partir de uma terceira cena, né? Então é um conto que se organiza em torno de 3 cenas e que de alguma forma nos ajudam a pensar a sua relação com o tratamento psicanalítico. A terceira sessão daqui, eu estou pensando em fazer uma investigação sobre por que o Lacan escolheu o Paul. Eu trouxe aqui uma hipótese, né? Bem, ele está se posicionando frente a Marie Bonaparte, que eu também vou comentar semana que vem, mas, como já tinha percebido, né, na obra do Paul, ele tem um viés de um pendor à matematização ou às ciências matemáticas que, de alguma forma, faz alguma função para o Lacan, né? E o próprio Pedro até me trouxe essa notícia de que ele era assim o queridinho de alguns pensadores da cibernética, né? Então, interessante também. O que tem aí no Paul? Eu vou trazer a partir da leitura não só de alguns comentadores, como Baudelaire, mas também de 4 contos e um artigo do Paul, que é o artigo A Filosofia da Composição. Né? Muito interessante, aliás. E aí, esse é o terceiro encontro, né? Então, assim, por que o Paul? O quarto e o quinto encontro, a gente vai, então, encarar o repartitório, né? E aí, dialogar com o que foi a apresentação do Boto no passado, dialogar com, enfim, né, possíveis interpretações da forma como Lacan vai trabalhando essa matemática fundamental, essa gramática fundamental, essa matematização, assim, de uma certa linguagem, né? E aí a gente vai trabalhar 2 encontros aí, né? O quarto e o quinto. Espero chegar, né, no parênteses do parênteses, ver o quanto é possível avançar e ver que consequências extrair daí. E por fim, no último encontro, eu tinha colocado, não sei se vocês viram na chamada inicial, que trabalharia a questão do Derrida, especialmente, né? Só que eu não sei o quanto que vai ser interessante, assim, nada contra Derrida, quem gosta e tudo mais, talvez um comentário lateral, mas eu estou pensando se do parênteses não seria interessante retomar o esquema L, né? Que de alguma forma a gente vai trabalhando, mas eu queria articular o esquema L e alguma possibilidade de entendimento topológico disso nesse último encontro, mas a ver ainda, né? E aí também teremos esse encontro com o pessoal da GPF, Mariá, enfim, acho que Pri também vem, acho que vai ser muito legal para a gente conversar, só não fechamos datas ainda, enfim, não tá como esse evento para a gente ver com calma, né, e marcar, talvez no fim desse semestre ou no início do próximo. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. E aí, perguntas, comentários? Deixar aberto. Diga lá, Boto. Oi, João. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, obrigado pela apresentação. Fiquei curioso para saber a tua questão com aqui não é a tradução, né? O uso da ideia do Wiederholungswang, ou alguma coisa parecida com isso, para quem fala alemão. Por que não tomar a ideia do automatismo que está no Lacan? Por que ficar com a compulsão? Perfeito. O Alfredo, acho que foi a primeira pessoa que eu vi trazendo a tese de que essa tradução do Lacan, ela seria assim uma forma dele marcar uma posição,
frente ao Freud, né? Eu confesso que eu pirei quando eu vi isso, falei, nossa, muito interessante, né? Então ele está falando, já que ele está ali dialogando com o campo da cibernética, com o campo das máquinas e tudo mais, por que não o automatismo, né? Como isso que é automático da bateria significante, né? Tem algo que é automático aí. E achei muito interessante, enfim, fui ver comentadores sobre isso, e aí eu me deparei com um primeiro momento em que o Lacan fala, olha, gente, automatismo nada a ver. E aí eu fiquei, eita, como assim? E aí o que eu fiz? Eu fui em todos os seminários, todas as vezes que o Lacan, então, se referencia a esse termo do Freud, como um bom obsessivo. E aí, que é muito interessante. Isso até, Boto, é um ponto que eu tive dialogando aí nos últimos tempos com a Karime Colares, né, a pessoa que trabalhou extensamente o seminário da Carta Roubada. Então, eu fui conversar com ela e tudo mais. E o que eu descobri? Que, bem, Wiederholungswahn, literalmente, né, Wiederholung, assim, de novo, mais uma vez, né, e o Zwang é, assim, pressão, compulsão, um direcionamento, mas com uma certa pressão, acho que é a palavra. Só que o Lacan, ele nos seminários, ele usa compulsão à repetição e usa automatismo de repetição. Mas todas as vezes que ele comenta a tradução, ele fala, automatismo de repetição é uma tradução imprópria. Ele fala, essa aqui não é uma tradução boa, o melhor é compulsão à repetição ou insistência à repetição. E aí ele fala até, olha, a gente, ele localiza isso, né? Nesse momento, nesse um momento, ele é bem generoso, assim. Ele fala, o automatismo é como nós aqui na França traduzimos a Wiederholungswahn. Ou seja, ele não está falando que é ele. Ele está falando que é como é traduzido, mas que tem um problema na França que é um ranço neurológico. Por quê? Porque o automatismo na França, naquela época, se remete basicamente a dois conceitos. Automatismo psíquico, que é o texto clássico do Pierre Janet, de 99, e o automatismo mental do Clérambault. Né? Que tudo bem, o Lacan estava ali na sua tese, né? o grande mestre da psiquiatria, para o Lacan era o Clérambault. Mas ele está falando, olha, essa tradução ela não funciona. Então, o melhor é usar a compulsão à repetição. Mais para frente, ele vai usar a ideia da constrição de repetição e a ideia de forçagem de repetição, o que é curioso, né? Mas, enfim, ainda estou vendo, conversando com a Karine, a gente vai ver o que fazer com isso, o que isso pode dizer de momentos do Lacan, não sei. Mas isso para dizer que ele não é adepto. Por mais que aqui no Brasil a gente faça mais sentido, né? Como você falou, a ideia do automático, do automaton, mesmo no seminário 11, Boto, que tem um momento que ele fala, porque o automatismo de repetição, ele é isso, né? Essa coisa do automático, do automaton, mas logo em seguida ele faz o adendo. Mas é compulsão a repetição. Assim, ele alerta, assim. Mas tudo isso para dizer que aí eu fui atrás do como que virou, né? Compulsão, automatismo. E aí eu fui nas traduções. Você vê, foi um trabalho bem obsessivo. Eu até tinha cortado dessa apresentação, mas agora que você trouxe à tona, vamos lá. Eu fui atrás das primeiras traduções do Freud em francês. E aí, a gente tem a tradução do Para Além do Princípio, ou Além do Princípio do Prazer, que é uma tradução que foi revisada pelo Freud. É do Yankelevich. E nessa tradução, sabe como é traduzido? Isso é muito doido. É traduzido como tendência à repetição. É muito mais leve, assim. Não, tem uma tendência aí.
a compulsão, uma tendência, né? E o automatismo de repetição aparece pela primeira vez nas traduções da Marie Bonaparte. Também, de alguma forma, ela marca, né, ela tem um lugar proeminente, não só institucionalmente, mas também teoricamente na psicanálise na França naquela época. Enfim, mas é essa grande tour, né? Então, eu acho muito interessante a ideia do automatismo, né? Pensar essa lógica, mas eu ficaria com a questão de o que estamos deixando de fora, ao perder a ideia da insistência e da compulsão que o Lacan insiste compulsivamente sobre ela, né? Então, enfim, essa é uma questão. Então, com relação a essa tese, eu discordaria do Alfredo por uma questão textual, né? Por uma questão eu acho que a gente pode propor outras coisas, mas textualmente não é o que o Lacan apresenta, não. E acho que até ele deixou, ele começa a falar, né? O primeiro parágrafo foi isso, ele fala da insistência. Mas eu creio que ele tenha deixado esse automatismo de repetição, porque ele estava escrevendo tendência. Olha só que interessante. Já vou pensar nisso, Paulo. Mas ele estava escrevendo para os seus pares, né? Acho que a gente não pode. O Ricardo Goldenberg ele traz essa ideia que eu acho que ela é muito, ela é importante, enfim, para quem lê o Lacan, buscar recontextualizar. Né? O Lacan ele não está escrevendo na universidade, digamos assim, para um leitor absoluto e universal. Ele está com interlocutores diretos. Né? Então, se na França se falava automatismo de repetição, muitas vezes ele deixa assim como aquilo que, de alguma forma, possibilitaria uma conversa mais interessante. Mas todos os comentários, ele insiste na outra versão. O que mais, gente? Alguma questão? Deixa eu ver aqui. Eu tava aqui pensando que o seminário da carta, a aula da carta roubada, o conto da carta roubada, ele implica uma carta que ela é virada ao avesso. Né? Acho que isso eu quero trazer aqui, vocês já devem conhecer ou ter ouvido falar. E aí tem um ponto que é interessante, que é assim, como as cartas elas eram dobradas no século XIX. Eu esqueci no consultório a carta e eu lembrei, enfim, só agora que a gente estava começando, mas a gente eu vou falar disso semana que vem, né? Como é que essas cartas elas eram dobradas, porque isso faz diferença para a gente pensar o argumento lacaniano. Deixa eu só ver, Hudson, e aí, meu E aí, caro? tudo bom, pessoal? Boa noite. Parabéns aí pela apresentação, João. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Só talvez um comentário, talvez uma sugestão de dois textos, né? Ano passado eu trabalhei bastante também a carta roubada, então vai ser legal retomar com vocês agora esse ano. E durante essa pesquisa apareceram algumas coisas interessantes também para mim. Legal. A primeira em relação a essa referência e essa sua curiosidade em relação à escolha do Edgar Allan Poe, né? Tinha um matemático próximo do Lacan, que se chama Guimbaud. Uhum. O Lacan frequentava ele desde 53, junto com Levi-Strauss, com Benveniste. Isso aí não é segredo de ninguém, tá documentado, inclusive pela Rodinesco, né? Uhum. Mas é um matemático que estava interessado na cibernética e mais do que pela cibernética, de tentar fundamentar a cibernética. Fundamentar a cibernética a partir da teoria dos jogos. Uhum. E para o Guimbaud, o Poe seria uma espécie de antecessor da teoria dos jogos. Né? É um cara que ele está sempre comentando, inclusive o conto A Carta Roubada. Então, acho que é um ponto importante para a gente não perder de vista. Eu traduzi um texto dele, que está no livro que ele lançou em 54, que ele tenta fazer essa fundamentação. Anteriormente, ele apresentou esse
esse texto na conferência. Eu posso disponibilizar, e tem um outro mais extenso, que eu comecei a traduzir, mas, assim, quem quiser retomar, eu não terminei. Então, até lá, talvez dê para a gente trabalhar sobre isso aí. Sim. E uma outra referência é um cara também próximo ali da cibernética, uma teoria irmã, né, vamos dizer assim, ou dependendo, o puxadinho da cibernética, que é a teoria da informação do Claude Shannon. E se a gente pegar a tese do Claude Shannon, uma teoria matemática da comunicação, né, tem muitos esquemas muito próximos do que o Lacan estava discutindo. Eu acho que mereceria a gente fazer... O Felipe, eu sei que o Felipe está aí, a gente vem conversando também bastante sobre teoria da informação. Sim. Porque recentemente eu venho conversando com alguns colegas também sobre isso, e o que a gente fica mostrando as analogias, né, mostrando como que os desenhos que cada um utiliza são parecidos, né? Talvez seja um momento interessante aqui para a gente fazer, de pensar os fundamentos científicos e filosóficos, né? Se há Sim. alguma compatibilidade entre o que o Lacan está discutindo nesse momento e o que o Claude Shannon está discutindo também um pouco antes, né? Eu acho que seria um momento para a gente discutir isso, porque toda tese é como que é uma teoria que tenta religar o acaso com o determinismo. É uma teoria que se funda numa união entre o acaso e o determinismo, né? A teoria da informação. E é toda a temática da carta roubada, né? Sim. Então acho que são duas indicações aí, talvez seja interessante Legal. para a gente... Não, bem legal, vou querer esse texto, né, do Gilboa. Do Shannon, acho que o Pedro tinha comentado, assim, que o Poe era o queridinho dele, né? É curioso, assim, o cara que estava na cabeceira. Mas eu acho que isso que você falou, eu acho que é bem importante, né? Porque quando a gente for trabalhar essa parte dos esquemas ao fim do texto, né? E mesmo a ideia do esquema L, eu sei que tem gente que trabalha aí, o próprio Felipe, né? Já tinha me comentado que trabalhava bem esse esquema. Eu acho que a gente tem que pensar como esses modelos que o Lacan se utiliza, bem, eles têm um valor para pensar a experiência analítica, algum valor, senão para quê, né? Mas que ele também recorre a modelos análogos, então a gente vai pensar o que são a forma de circulação, acho que tem esqueci o nome de um matemático que está ligado ao modo de circulação lá do esquema L, mas o próprio Lévi-Strauss, naquele texto, as organizações dualistas existem e tudo mais. Mas eu acho que essa tua colocação é interessante, porque não basta a gente pensar que os desenhos se parecem, né? Acho que a questão é se há alguma razão interna a esse modelo para que ele possa ser apropriado numa teoria psicanalítica, né? Eu não sei, com relação ao esquema L, eu ainda estou aqui quebrando a cabeça, a gente vai ter tempo para falar disso, mas eu acredito, não sei o quanto que isso vai funcionar, mas acredito que seria interessante até pensar uma forma de topologização dessa instância. Mas aí a gente fala mais para frente, mesmo que tenha gente que defenda que não. Né? O Alfredo defende que não seria possível nem interessante essa via. Mas aí eu acho que é uma questão de qual escopo a gente toma. Mas vamos lá. Peraí, tem umas perguntas aqui, mas eu vou falar para o Felipe. Felipe, cadê você? O Felipe colocar a questão, e aí eu vou lendo aqui também e respondendo. Sim. E aí, Felipe? Olá a todos, eu gostei muito da exposição, principalmente porque o meu principal interesse é a hermenêutica aplicada ao lacanismo e como o uso técnico dela pode permitir a gente sair de uma leitura dogmática do Lacan. Mas eu queria fazer uma colocação sobre os níveis da interpretação do texto, mas é uma colocação internalista, que tenta explicar o texto pelo texto sobre a questão do automatismo de repetição.
Porque eu até tomei nota aqui há muito tempo, quando eu fui visitar esse texto, eu não tive tempo de retornar ao original, mas a gente poderia fazer uma tradução possível de começar o seminário, é dizer que nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o chamado automatismo de repetição extrai seu princípio do que havíamos chamado de existência da cadeia significante. Porém, por uma questão de estilo, isso você pode ocultar o primeiro chamado, já que você vai ser repetitivo nessa possibilidade de tradução. E dá suporte a essa hipótese o fato de que, se a gente tivesse circulado naquele momento da psicanálise francesa, você bate a cara e vê-se falando de automatismo de repetição, você sabe o que é. Reforça ainda o fato de que, ao lado dele, está o termo do Freud, ao qual se remete o que ele está chamando, o que se chama, está sendo falado de automatismo de repetição. Mas é só uma hipótese interpretativa mais internalista, mas me parece pertinente, principalmente porque tenho caminhado pelos chamados pós-freudianos, e você baixa a cara e você reconhece esse termo com alguma facilidade. Mas era legal. só. Legal, agradeço. Pleno acordo. Eu acho que acho que o Lacan não quis explicitar tanto, né? Enfim, mas acho que a coisa tá por essa via mesmo, né? Todo momento que ele estava fazendo alguma nota de tradução, ele insistia nessa outra via, mas pleno acordo, Felipe. Deixa eu ver aqui, gente, das perguntas. O Paulo, já faz um tempo, não sei em qual contexto que era, da tendência como um termo da estatística. Interessante. Enfim, talvez eu valha dar uma investigada nisso, Paulo. Se você quiser, você está aí, não sei se você está aí, Paulo. Se você tiver, mande um sinal. Enfim, talvez valha trazer alguma coisa sobre isso, enfim, né, para acrescentar a discussão. Não saberia dizer, né, necessariamente se é ou se não é. Sobre a pergunta do Felipe aqui, se haveria um paralelo dessa repetição com o conceito de mimesis. Olha, do que entendo, não sou um especialista, mas entendo que a repetição, da forma como o Lacan está trazendo, é repetição simbólica. Não é a repetição da mesma apresentação fenomenológica, mas é a repetição de uma posição. E essa posição ela pode ter diferentes roupagens, né? Então, estou entendendo que não iria por essa via, mas vai que tem uma concepção de mimesis. Não sei se o Adorno tem alguma coisa que eu desconheço, enfim, mas te responderia isso, né? Pelo menos nesse momento do ensino do Lacan. Que mais? O Pedro trouxe a ideia do Shannon. Legal, bem legal. E daqui a pouco o chat GPT vai analisar, assim, bacana. Legal, então esse documentário aqui, vou colocar para o pessoal também, The Big Player, não conheço, enfim, estamos aqui para ir conhecendo, né, essa indicação do Pedro, que o Gabriel achou o nome, enfim. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Uma pergunta? A gente pode encaminhar aí para a finalização. Não? Então, pessoal, para o próximo encontro, eu vou sugerir que se leia o conto da Carta Roubada e o seminário, assim, naquela leitura sem medo de ser feliz, né? Não precisa se apegar a cada detalhe, ai meu Deus, esse termo do latim, o que eu faço, e tudo mais. Acho que dá para ir acompanhando a ideia geral, avançando, e a gente vai trabalhando junto, enfim. Né? Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos, e vai ser um prazer a gente seguir aí esses encontros.
Valeu, pessoal. Então, boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. Obrigado, João. Boa noite, pessoal. Valeu, Obrigada. gente. Até mais.